Professor Capelas, a minha primeira pergunta seria sobre as leis de bases, né, em Portugal. Pela apresentação que vocês fizeram, me parece que ela dificultou muito mais o processo de evolução dos cuidados paliativos em Portugal do que ajudou. Então eu queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre isso. Não, assim, a lei de bases em si parecia ajudar, não é? A forma como vamos operacionalizar a lei é complicada, mas isso não tem a ver com a lei, não tem a ver com o documento legal, tem a ver com a ausência do consenso e, de certa forma, uma política e uma estratégia baseada em evidência e nas melhores tendências do que se faz em todo o mundo, e nós fazermos um bocado à imagem daquilo que nós achamos que deve ser e não daquilo que já está experimentado e daquilo que resulta que deve ser. A lei de bases foi um conjunto de intenções com algumas regras já mais precisas, positivas, mas de repente depois a operacionalização, que é a transformação da lei na prática, é que veio gerar muito desconforto, porque criou neste momento um retrocesso que é, afinal de contas, quando temos vários tipos de doentes, vamos passar a ter um tipo de tipologia de serviços. Portanto, e em vez de termos o doente com acesso a determinado tipo de cuidados mais específicos, vamos ter um doente no meio de uma estrutura que vai ser muito mais difícil de controlar, ainda por cima não é dependente da estrutura ministerial que tem a função de regulamentar esta lei e pôr esta lei na prática. Ou seja, vai ser difícil depois criar critérios, por exemplo, de avaliação, quando as outras estruturas não cuidam só de doentes paliativos. Como é que eu posso exigir que elas tenham determinadas coisas só porque têm lá um doente, dois doentes? Portanto, até depois a monitorização e a qualidade vai ser muito difícil de avaliar por isso mesmo. Portanto, temos muita dificuldade depois de ser homogéneos e consentâneos e congruentes com os nossos resultados e, acima de tudo, que é aquilo que mais nos preocupa, que é uma coisa que até era uma intenção, a prática, o que se vai fazer não tem nada a ver com o que todo o mundo está a fazer e a evolução que se está a ver dos cuidados paliativos em termos mundiais. Nós parece que fazemos um retrocesso na forma como agora projetamos a aplicação e o tornar aquela lei uma realidade. Agora, a lei em si é positiva, porque veio enquadrar, veio dar esse direito aos cidadãos. Como é que o senhor compara o momento dos cuidados paliativos em Portugal com o momento dos cuidados paliativos aqui no Brasil? A gente está vendo uma espécie de aumento exponencial do interesse em cuidados paliativos aqui no Brasil. Daria para a gente estabelecer um comparativo com Portugal? É assim, eu acho que são duas histórias diferentes. Eu acho que o processo tem que começar assim. Primeiro sair o interesse das pessoas, haver a mobilização, o adequar às suas realidades. Vocês também têm realidades muito distintas no país, pelo pouco que eu conheço da realidade do país, mas quer dizer, há realidades distintas, tem os estados que são realidades completamente diferentes, uns mais ricos, outros menos ricos, demograficamente também completamente diferentes, uns mais densamente habitados, outros menos densamente, mas acima de tudo é preciso que desta vontade, às vezes até haja estas experiências piloto, que se decida fazer, que se avalie, mas depois que haja o pensamento positivo e a humildade para afinar um consenso entre todas as partes, para dizer, vamos remar todos para o mesmo caminho, de uma forma que o indivíduo, o cidadão que está no norte do vosso país tem a mesma qualidade de cuidados, sobre a mesma perspectiva, sobre a mesma filosofia que o indivíduo que está aqui em Rio Grande do Sul. Portanto, tudo bem esta fase inicial, que é assim mesmo que tem que começar, não pode ser o Governo a decidir uma lei agora seria importante, era que também houvesse disponibilidade da tutela, portanto, do Governo Federal, dos Ministérios, em criar experiências piloto, não só sozinhas, mas a funcionar em rede. Porque se mesmo vocês forem fazendo as experiências e as pessoas quiserem, eu quero abrir aqui, mas depois para abrir aqui eu abro no hospital, vou precisar do domicílio. Quem é que vai abrir no domicílio comigo? Mas se eu agora quero abrir no domicílio, agora vou ter que internar o doente no hospital porque não consigo ver em casa. A quem é que eu vou entregar no hospital? Portanto, se calhar pegar na boa vontade e aproveitar estes momentos, como tem nos congressos, de haver muitas pessoas a juntarem-se e a conhecerem, se calhar de várias vezes, ver, olha, eu já faço, eu tenho a minha pequena equipa, eu tenho... Pensar assim, então porque é que não vamos construir mini-redes? Vamos experimentar e vamos avaliar. Eu tenho esta monitorização, eu quero ver daqui a um ano, daqui a dois, o que é que nós conseguimos. E depois, ok, são modelos que depois tendem, mas pensar sempre que vamos ter que experimentar e criar esta rede. Ter o hospital, a assistência domiciliária, o social, para que possamos, este doente ano de Natal passadeira rolante, no tapete rolante, que ele tenha os cuidados paliativos conforme as necessidades que ele tem. Porque só experiências isoladas pode ser complicado de ir obtermos, porque depois falta o outro lado da questão.
Quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal hoje? Se o senhor pudesse destacar 2 ou 3. É a questão hoje temos o problema do financiamento. Portanto, nós estamos em crise, mas é uma questão de financiamento que lá está, de não se ver a médio e longo prazo. É difícil explicar às pessoas que quando nós não assumimos isto como uma prioridade política, que eu vou deixar de ter não sei quantas camas nos hospitais para poder investir em cuidados paliativos. Isto é complicado porque as pessoas têm uma visão ainda muito hospitalocêntrica e de cuidados dirigidos para a doença. Nós, cidadãos, também vemos. Não há assim uma ou duas barreiras que venham assim, acho que há um conjunto de barreiras que, às vezes até cada uma delas com menos intensidade, mas quando se juntam é um tufão, é um tsunami de barreiras que são difíceis. É a falta de vontade política a sério, é a falta de uma orientação estratégica a sério, planeada por pessoas que saibam simultaneamente prática e gestão de serviços, que eu posso ser um bom médico, mas posso não ser um bom organizador. Como lá está, eu posso ser um bom organizador, mas também não ser um bom médico. Ou seja, e é preciso percebermos isso. É preciso percebermos que temos que todas as partes, lá está. Eu não serei um bom organizador de comunicação social, de fazer chegar aos meios. Essa é a sua função que está aqui, não é? Portanto, eu preciso de si para fazer chegar determinada mensagem lá fora. Portanto, mas, se calhar, a Liliane precisa de nós para explicarmos alguns conceitos para a população. Portanto, é perceber esta interligação e perceber que, se calhar, eu tenho que ser humilde e dizer assim, eu gostaria que fosse assim, mas não é isto que a evidência mostra que é a melhor solução. Portanto, e ter esta visão muito integrada da situação e perceber que o investimento agora, mesmo em momento de crise, pode ser uma mais-valia, porque eu vou dirigir o gasto do país, como disse na apresentação, é perceber que eu posso gastar mais, o hospital vai gastar menos, o sistema de saúde poupa, mas eu gasto mais. E fazer perceber quem gere que vai haver parte da estrutura que vão gastar mais, para outras pouparem menos. E para o bolo final também poupar menos. Portanto, acho que é uma visão, a grande barreira, se quiséssemos assim resumir, era a falta de uma visão estratégica por quem tem o poder de decisão político, na prática de profissionais de saúde, e nós percebemos que o doente não é meu, os cuidados paliativos não é a minha coisinha, há uma filosofia internacionalmente aceite, há uma perspectiva de abordar, e nós temos é que adaptar à nossa realidade e não criar uma nova realidade de cuidados paliativos. O futuro é otimista? Assim, nós em cuidados paliativos aprendemos a ser otimistas e a ter esperança, não é? A gente acredita que, mesmo as coisas começando mal, à medida que forem sendo medidas, que haja, pelo menos, a humildade de serem mudadas. Se nós não fôssemos otimistas, provavelmente não estaríamos aqui, nem estaríamos a continuar a nossa atuação enquanto associação. Dizíamos, ok, isto vai ao contrário. Não. Acho que já sofremos tantas turbulências, já andamos para trás e para a frente. A vida também é mesmo assim, quer dizer, a vida não é linear para todos nós. A gente, lá está, se medirmos, e esperemos que começemos a medir o impacto das medidas, que depois se perceba o que é que correu bem e o que é que correu menos bem e que se muda em função disso. Portanto, acho que temos que ser otimistas. Quem trabalha em cuidados paliativos ou quem se dedica a esta área não pode de todo ser não otimista ou ser um derrotista completo. Claro que lamentamos, acho que foi uma oportunidade perdida, porque às vezes há momentos que nós temos que, se calhar, ser duros, bater com a porta, não sei a expressão que vocês utilizam no Brasil, mas quer dizer, se calhar temos que dizer, para fazer isto não contem comigo, mais do que eu achar que depois consigo mudar de dentro, porque às vezes nós somos envolvidos na teia de interesses, de lobbies, de vontades políticas, e a determinada altura é o nosso nome que é arrastado, é o nosso nome que fica associado às coisas, mas as decisões não passaram por nós. Mas isso terá que ficar com quem toma essas decisões. Mas, sem dúvida, volto a dizer, apesar das turbulências, a gente espera, não sabe, provavelmente demorando mais tempo do que esperamos, que algum dia consigamos chegar a um patamar, pelo menos mais próximo daquilo que deveriam ser os cuidados paliativos de uma forma integrada, articulada, economicamente e cientificamente mais viáveis. Muito obrigada, professor. Nada.